galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos estar dando continuidade à solução aí do exemplo 3, que é um exemplo que consiste no estudo do crescimento de funções, né? Então, o enunciado dele é o seguinte, ó, estude o crescimento e o decrescimento das seguintes funções nos intervalos indicados. No vídeo passado nós falamos sobre os itens A e B, fizemos a solução, tá certo? E agora vamos dar continuidade aqui fazendo, né, os itens C e D. E no próximo vídeo, encerrando, né, abordando os itens E e F. Então, gente, aqui no quadro eu tenho, né, conforme o vídeo passado nós vimos também um resumo, né, do que foi abordado no primeiro vídeo aí, onde nós apresentamos a definição de função crescente, de função decrescente, também o teorema que a gente vai estar utilizando aqui nesse vídeo, né? E aqui é o exemplo, ó, estude o crescimento e o decrescimento de cada uma das funções a seguir nos intervalos indicados. A gente já fez o item A e B, vamos fazer o item C e depois o item D. Então, indo aqui para o item C, nós temos o seguinte, ó, temos aqui. Então vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, eu vou derivar esta função, a função h, né? Que é esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 27x mais 3. Essa derivação tem vista tanto o estudo do sinal dela, como também a busca por pontos críticos, tá certo? Pontos nos quais a derivada dá zero ou ela não existe. No caso aqui, essa função aqui sempre tem derivada que existe, então a gente precisa procurar esse segundo tipo de ponto crítico. Então vamos aqui, ó, gente. Derivando isso aqui, eu vou ter o quê? A derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado, a derivada de menos 27x vai ser menos 27, a derivada de 3 vai dar zero. Então eu tenho que minha função, a derivada da função h, é 3x ao quadrado menos 27, certo? Então é ela que a gente vai usar daqui a pouco na nossa tabelinha. Segunda etapa é o seguinte, é achar os pontos nos quais a minha derivada dá zero, que são os possíveis pontos de mudança de crescimento. Então nós temos aqui o seguinte, ó, a derivada igual a zero é o quê? 3x ao quadrado menos 27 igual a zero, que vai ser 3x ao quadrado igual a 27, que vai ser x ao quadrado igual a 27 dividido por 3, volta logo 9, então x igual a mais ou menos 3. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois pontos críticos, C1 igual a menos 3 e C2 igual a 3, certo? Então, eu tenho um desenho mais ou menos assim, ó, gente. Os pontos de possível mudança de crescimento serão esses dois. Então, menos 3, 3. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar pontos, um ponto aqui, nesse intervalo, nesse. Então eu vou ter aqui um intervalo x menor que menos 3 menor que x menor que 3, que é essa parte aqui do meio, e x maior que 3. Eu vou chamar esse primeiro aqui de I1, esse segundo de I2, esse terceiro de I3, para facilitar na hora da escrita. Então o que acontece, gente? Ó, observe aqui o seguinte, eu tenho uma tabelinha que eu chamo de tabela auxiliar, né? Ela vai nos dar as informações que a gente precisa. Então nela eu vou ter um valor de x, eu vou ter um intervalo, que vai ser um daqueles três ali. Então eu tenho que pegar um x pertencente a I1, depois um a I2 e um a I3. Aí eu vou ter o f' de x, que no caso aqui é g, né? A função aqui é o h, né? A derivada da função h aplicada neste ponto. Aí eu vou pegar o sinal, porque só me interessa o sinal, porque ó, observe que eu não estou falando do valor, estou perguntando só se ele é positivo ou se ele é negativo. Se for positivo, a função é crescente. Se for negativo, a função é decrescente. E aí eu vou ter uma conclusão. Certo? Então, gente, quais pontos eu devo pegar? Para facilitar a minha vida, né, eu observo essa função aqui, eu falo, pô, tem que elevar um valor ao quadrado. Eu não vou pegar valor grande, eu vou pegar apenas os mais próximos inteiros que estejam aqui. Por exemplo, eu quero um valor menor que menos 3, eu vou pegar menos 4. Pode ser menos 5, pode ser menos 10, menos 1000, o que você quiser. Mas eu vou pegar menos 4. Podia ser menos 3.1, vai ter estar antes do 3, podia ser também, não tem problema. Esse cara, esse menos 4, ele vai pertencer ao intervalo I1, que é esse aqui, x menor que 3. Você pode até escrever, tá certo? Deixa eu para a conclusão, x menor que menos 3. Aí eu vou testar o sinal dele, mas eu também vou precisar de um ponto aqui, entre menos 3 e 3. Eu vou pegar o zero. Fica bem no meio e fica fácil, né? Jogar zero na função a derivada, né? É fácil, né? Esse cara vai corresponder a esse aqui, menos 3 menor que x menor que 3. Então ele está aqui dentro.
E vou pegar o 4, porque o 4 é maior que 3. É um ponto que não está tão distante, né? Ponto fácil de calcular esta função aqui. Aí eu aconselho você a ter uma calculadora. Você vai perceber o seguinte, 3 vezes 4 ao quadrado, 3 vezes menos 4 ao quadrado vai dar a mesma resposta, né? Porque está ao quadrado. Então eu vou pegar logo 3, né? E vou repetir nessa parte, na primeira e na última. Ó. Então nós temos aqui o seguinte, ó. 3 vezes 4 ao quadrado, dá para fazer na mão essa conta, né? Menos 27, mas vamos usar a calculadora, né? Deu 21. Desse 21 só me importa que ele é positivo, não importa o valor. A mesma coisa quando eu jogar eu joguei o 4, mas funciona com menos 4, é a mesma coisa, vai dar 21 também, que o sinal é positivo. Depois a gente tira as conclusões. E vamos jogar o zero. Pô, mas zero aqui é fácil, ó. 3 vezes 0 ao quadrado, menos 27, menos 27. Menos. O que nós temos de conclusão aqui, gente? Observe o seguinte. Se o x for menor que menos 3, a minha função é crescente. Então, ela vai ter um comportamento assim ou assim. Então, h cresce em I1. Agora, se o x estiver entre menos 3 e 3, ela é negativa. Então, ela decresce em I2 aqui. Ó. Então, ela vai ser uma coisa tipo assim. Crescendo aqui, decrescendo aqui. Então, h decresce em I2. E, por último, ela volta a crescer novamente, ó, em I3. Ó, h cresce em I3. Certo? Então, mesmo sem observar o gráfico, eu consigo imaginar o fenômeno. Certo? Então, isso aqui, computacionalmente, eu já consigo tirar uma conclusão, botar lá o computador para resolver alguma coisa e tirar alguma conclusão. Tá certo? Então, nesse caso aqui, gente, vamos aqui no material para a gente ver se tem alguma informaçãozinha, se vê o gráfico também, né? Porque gráfico é uma coisa que a gente faz na mão tão ruim. A gente vai aprender a fazer o gráfico manual, viu? Mas isso aí é a última coisa que a gente vai aprender. Então, ó, no item C aqui nós temos o seguinte, ó, analogamente aos casos anteriores, o que eu fiz? Derivei igualei a zero, achei aqui 2 pontos críticos, mais 3 e menos 3. Como essa função é contínua em todo R, temos que só tem pontos críticos da forma o quê? Que a derivada se anula. Não tem pontos críticos onde a derivada não existe. Né? Volta lá em ponto crítico, né? Que você vai lembrar. Então, temos, portanto, os pontos de separação, menos 3 e 3, que são pontos críticos. Assim, basta avaliarmos a H' e não H, cuidado, eu sempre estou ressaltando aqui, num ponto antes de menos 3, outro entre menos 3 e 3, e mais um após o 3, digamos, menos 4, 0 e 4. Então, fazendo a mesma análise que nós fizemos ali no quadro, jogando esses valores aqui na derivada e vendo os seus sinais, eu percebo que ela cresce antes do menos 3, decresce entre menos 3 e 3 e cresce depois do 3. Olha o gráfico dela aqui. Ó. Então, meio que, se você observar bem, ó, o 3 está aqui entre o menos 3 está aqui entre menos 4 e menos 2. Está aqui, ó, menos 3. Então, ó, percebe que antes ela cresce, ó, entre... Né? Tá aqui o menos 3 e tá aqui o 3. Ó, entre menos 3 e 3, ela decresce e volta a crescer depois. Tá certo? Do 3. Certo? Então você vê que o gráfico está exatamente dizendo que a gente conseguiu concluir sem o gráfico. Porque o interessante aqui é exatamente que a gente consegue tirar informações apenas fazendo cálculos algébricos. Tá certo? E aí vamos agora para o item D, né? Que é esse aqui. Ó. A função é elevada a menos x. Funçãozinha pequenininha, né? Então vamos resolver aqui agora o BO para essa função. A mesma ideia, né? Vamos ter ideias semelhantes. Não é uma questão difícil, é uma questão relativamente simples. Então aqui eu tenho o item D. Temos que... Eu vou começar o quê? Derivando. Então, a minha função aqui é a função I, então eu vou pegar I, linha de x, vai ser a derivada de E elevado a menos x. A derivada facílima, né? Que é o quê? Menos E elevado a menos x. Que é o quê? A derivada de E elevado a menos x é ela própria vezes menos 1. Então já joguei logo aqui na frente. Ou seja, I' de x igual a menos E elevado a menos x. Segunda etapa, vamos procurar pontos críticos. Você tem dois tipos. O que a derivada dá zero e o que a derivada não existe.
Só que se você olhar bem, esta função aqui, ó, e elevado a menos x, não tem nenhum problema. Você pode pegar a potência e elevar a qualquer número, inclusive positivo ou negativo, não tem problema. O gráfico dela é isso aqui, ó. Né? Claro que eu estou apelando para uma coisa que a gente vai só aprender lá no final, mas essencialmente você pode jogar qualquer valor aí na calculadora, né? Nessa função aqui, ela não vai dar problema. Então, vamos lá. I' de x igual a zero implica o quê? Que menos e elevado a menos x igual a zero. Aí o que acontece? Ó, menos aqui eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar e elevado a menos x igual a zero, porque zero não tem sinal. Só que para eu resolver a equação logarítmica, gente, eu aplico ln dos dois lados, ou log dos dois lados. Né? Então, vou aplicar o ln. Só que ln de zero não está definido, ou seja, essa coisa aqui não tem solução. Isso implica que não existe C tal que I' de C igual a zero. Então, ela não tem pontos críticos. Então, se ela não tem pontos críticos, o meu intervalo aqui que eu vou analisar é quem? Todo R. Então, eu vou pegar um ponto qualquer aqui, pode ser o zero, que é fácil calcular, e vou testar, né, o sinal dessa função. Então, eu tenho aqui, ó, x, né, intervalo, vai ter a I' de x, né, num ponto qualquer desse intervalo, vai ter o sinal e vai ter o quê? A conclusão. Então, observe aqui, ó, eu vou pegar um ponto qualquer, eu vou pegar zero. Zero é fácil, eu acho que é pequeno, né, para fazer essa conta. Né? E elevado a zero, E elevado a menos, vai dar fácil, né, de calcular. O intervalo, claro, é R, então eu peguei um ponto de R, ponto qualquer que eu quiser. Aí eu vou calcular agora, ó, E elevado a menos zero, menos E elevado a menos zero. Isso aqui vai dar o quê? Menos 1. Tá certo? Eu jogo o quê? Na derivada. Cuidado, eu não joguei na função, gente. Eu joguei na derivada. Olha o menos aqui fora, ó. Então vai ser o quê? E elevado a menos zero é E elevado a zero, que vai dar 1, com menos aqui de fora, menos 1. Sinal o quê? Negativo. A conclusão que eu chego, minha função é o quê? F' de x menor que zero, decrescente em R. Ou seja, I de x é o decresce em R. Que é o meu intervalo. Então, perceba que é interessante que você não precisa, se você tem os pontos críticos, saber sinal, saber nada disso. Você só basta saber que ela vai decrescer. Então, o gráfico dela vai ser algo ou assim ou assim. Claro que a gente vai ter que, nos próximos assuntos, verificar como é que vai ser o gráfico. A gente poderia traçar o gráfico assim ou traçar o gráfico assim. E aí? Esse gráfico pode ter uma assíntota, né? Um ponto no qual a curva não toca, né? E fica perto. Então, assim, né? Porque a função exponencial, não sei se você lembra, vai ter lá um assíntota. Então, a gente vai tirar essas conclusões, né? Vai acrescentar, né, mais informações à medida que a gente for passando. Mas observe, ó, a ideia é sempre a mesma. Deriva, guarda a derivada, igual a zero a derivada. Aí, tendo pontos críticos, faz os intervalos. Não tendo, vai ser todo R. Pega um ponto qualquer aqui dentro dos intervalos, no caso aqui só R, você pega um ponto qualquer de R, joga na derivada e vê. Deu negativo, pronto, decrescente. Se desse positivo, crescente. Beleza? Então nós temos aqui o seguinte, ó, gente. Vamos só encerrar aqui, observando o material. Né? Vamos para o item D. Então aqui, ó, analogamente aos itens anteriores, temos, né? Derivei igual a zero. A derivada que deu menos E elevado a menos x, que é diferente de zero, sem pontos críticos. Ali no quadro eu tentei dar uma explicação. Se você fosse tentar resolver a logaritmo, não ia dar. Não tem nenhum valor que você eleva uma potência de qualquer número e esse valor, e essa potência dá zero. Tá certo? Então, observe o seguinte. Nota que essa função aqui, se você pegar qualquer valor real, como eu fiz ali na tabela, aqui não está feito porque ela não muda de sinal, né? Qualquer valor real que você pegar aqui, ela vai ser negativa. Note que aqui eu já disse logo que ela é negativa. Por quê? Porque o que eu conheço de potência de um número, ela não fica mudando de sinal. Por exemplo, quando eu tenho lá 2 elevado a x, se eu elevo a 2, se eu elevo a 3, se eu elevo a 4, é só multiplicar por potência de 2. Se eu elevo, por exemplo, a meio, tiro raiz quadrada. Se eu elevo a um número negativo, eu pego o inverso, 1 sobre 2. Por exemplo, 2 a menos 1 é 1 sobre 2. 2 a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 sobre 4. Não muda de sinal. Então eu sei que ela não muda de sinal, é exponencial. Porém, tem um menos na frente. Esse menos é que faz o quê? Isso aqui que é sempre positivo, ficar o quê? Multiplicar por esse menos 1, que vai dar o quê? Negativo sempre. Então o gráfico é esse aqui. Claro que aqui ele vai ter uma assíntota o quê?
horizontal. A gente vai aprender depois, né? Quer dizer, a gente já viu a cinta horizontal lá em limite, mas a gente vai juntar isso tudo num gráfico, quando a gente for fazer o chamado esboço completo de um gráfico, que é um tópico aqui da lista. Aí a gente vai conseguir estudar um fenômeno assim amplamente. Eu diria que você vai conseguir tirar 95% das informações importantes, né, de um fenômeno, né, por meio de derivadas. Tá certo? Dá até para tirar mais, talvez. Eu aqui estou incluindo, né? Estou deixando aí talvez esses 5% de fora. Não estou nem lembrando que 5% é isso, mas vai que tem, né? Então é isso aí. No próximo vídeo a gente volta a resolver aqui os dois últimos exemplos, né? Que é o item E e o item F. Tá certo? Então aqui, ó. Beleza? E a ideia vai ser basicamente a mesma. Tá certo? Deriva, procura ponto crítico. Tendo ponto crítico, a gente pega, substitui lá um valor antes de um ponto crítico, entre, aí vai ter lá aquela continha e vê lá as conclusões, beleza? Então é isso aí, até a próxima.